3 pontos para vencer a procrastinação como monge no mosteiro: estrutura, sentimento e decisão. Primeiro ponto, estrutura. É importante que você tenha uma estrutura de horário no seu dia. Nos mosteiros nós temos estruturas de horário. Então, nós temos horário para acordar, para dormir, para se alimentar, estudar e trabalhar. E isto é importante que você tenha. Também você que tem uma vida secular, eu também tive experiência monástica, mas tenho uma vida secular. Eu tenho o meu horário de oração, horário de trabalho, horário de estudo. Então eu trabalho todo dia, eu trabalho pelo menos de segunda a sexta, né? Às vezes também no sábado. Mas eu ter horário para trabalhar, então, por exemplo, eu tenho uma atividade que eu tenho 2 horas disponível para fazer uma atividade. Então eu tenho 2 horas para fazer uma atividade. Eu ter essas 2 horas vai forçar com que eu faça atividade, o trabalho bem feito, mas que eu faça o trabalho caber nessas 2 horas. Então eu tenho, eu começo a fazer o trabalho, eu tenho 2 horas para terminar, porque depois eu tenho outra coisa para fazer, eu vou fazer bem feito, mas eu vou me forçar a fazer a atividade numa velocidade de modo que eu termine de fazer a atividade no horário limite, no horário máximo que eu tenho que fazer aquela atividade, porque depois eu tenho que fazer outra coisa. Agora, se você não tiver horário, o que vai acontecer? Você tem 2 horas, uma atividade que você levaria 1h30 para fazer, você começa a fazer, aí dá um sentimento de preguiça, aí você abre a rede social, abre o Instagram, YouTube, vê um vidinho, aí daqui a pouco você volta, trabalha mais meia hora, aí bate uma preguiça, você vai ver outra coisa, aí depois você volta, trabalha mais meia hora, e aquela atividade que você levaria 1h30 para fazer, você vai levar 3 horas para fazer. Ou seja, você precisa ter uma estrutura de horário, tá? É importante que você tenha uma estrutura de horário que te force a fazer as atividades no tempo que você tem disponível. Porque senão, se você não tiver estrutura de horário, você não vai se obrigar a fazer as atividades que você tem disponível. Se você não tiver uma estrutura de horário, você não vai se obrigar a fazer as atividades que você tem que fazer no horário disponível. Você vai demorar muito mais tempo para fazer aquilo que você faria em menos tempo. Isso você vai atrasar nas atividades, vai dormir tarde, aí vai ser ruim para levantar cedo. Então, tenha uma estrutura de horário que te force a fazer as atividades no horário disponível. Ah, mas às vezes acontece de você ter que fazer hora extra, entregar relatório. Então eu também, né? Às vezes eu tenho que fazer hora extra, às vezes eu tenho que entregar relatório. Eu já cheguei a ficar 36 horas trabalhando, fazendo um projeto de cibersegurança, fazendo relatório, porque graças a Deus tem cliente, tem que entregar para cliente. E, por exemplo, no mosteiro também. No mosteiro, de manhã você reza, vai para a faculdade, volta, trabalha, e de noite você tem a missa, tem a janta e a oração da noite para dormir. Só que aí, por exemplo, no dia seguinte tem prova e não dá tempo de terminar, não dá tempo de estudar suficientemente para a prova. Então você pode pedir para o superior para ficar até mais tarde estudando para a prova no dia seguinte, porque no mosteiro que eu fazia parte, as luzes, todas as luzes do mosteiro tem que estar apagada às 22 horas, às 10 horas da noite. Então eu pedi, isso aqui é responsabilidade de mim, todo mosteiro pode, você pode pedir para o superior para ficar até mais tarde acordado, estudando até o horário que você achar necessário, para fazer a prova no dia seguinte. Mas no dia seguinte você tem que estar acordado para fazer essas atividades, o mosteiro também. Então já aconteceu, não só comigo, né, com outras pessoas também, e eu pedi para o superior, posso ficar até mais tarde estudando até o horário que precisar? Ele falou, não, pode ficar. E aí, ou seja, depois da oração da janta, oração da noite, eu fui para a sala de estudos e fiquei estudando a madrugada fora, estudei a madrugada toda,
Então, ou seja, estudei a madrugada toda de manhã, fiz as laudes, as orações da manhã, tomei café da manhã, fui para a faculdade, fiz a prova, graças a Deus fui bem na prova, mas depois eu voltei da faculdade, chegou na hora do almoço, eu almocei, não fui dormir, né? Porque o mosteiro tem as regras, eu tenho que cumprir as regras do mosteiro. Então eu cheguei, passei madrugada estudando, fiz a oração da manhã, tomei café, fui para a faculdade, fiquei o tempo na faculdade, fiz a prova, voltei, almocei e fui trabalhar no mosteiro. Fui trabalhar, assistir missa, jantar, fui dormir só de noite. Então, isso aqui, o que acontece? Mas a estrutura de horário me obrigou o quê? A estrutura de horário me obrigou a cumprir todas essas atividades do mosteiro no horário determinado, passei a madrugada, estudei de madrugada, fiz tudo que tinha que fazer no dia seguinte e fui dormir só de noite. Então, isso com uma vida monástica. Já aconteceu muitas vezes, como disse, de ficar 36 horas trabalhando, acordado para entregar projeto. Isso aqui, mas também já vi muito assim, em clientes, muitas grandes empresas, do colaborador, funcionário colaborador, ficar na sala de guerra a madrugada toda também, porque tinha que fazer. Então, assim, a vida requer sacrifícios, não sempre, mas quando necessário, a vida requer sacrifício, que você sacrifique um pouco seu sono para fazer o que tem que ser feito para que a missão seja cumprida, né? Quem é soldado, faz alistamento militar, né? Exército, ou seja, às vezes a vida requer sacrifícios, e se a gente quer ir para frente na vida, prosperar, progredir, às vezes a gente tem que sacrificar, se sacrificar um pouco para conseguir alcançar os objetivos e prosperar e progredir. Então, assim, você tem que estar disposto a pagar o preço, sacrificar quando necessário. É importante de que cada um é responsável por si mesmo, então você tem que ver a sua saúde, né? Você tem que fazer exame de sangue, fazer um check-up anual para ver se você está com a saúde boa para fazer esse tipo de sacrifício, de sacrificar um pouco o sono, né? Então, assim, é importante que você faça um check-up anual para ver se você está com a saúde boa, para estar bem de saúde, para você sacrificar um pouco o seu sono sem prejudicar a sua saúde, né? Então você sacrificar de vez em quando o sono, não é todo dia, mas sacrificar de vez em quando o sono é responsabilidade de cada um, mas se é necessário, você consegue, no caso eu consigo, né? Mas se é necessário, você consegue sacrificar um pouco o sono, você sacrifica um pouco o sono hoje e no dia seguinte você dorme 8 horas, está tudo certo, né? Então é importante fazer um exame de sangue, um check-up anual para ver se você está bem de saúde. E se você tem uma vida espiritual, se você tem união com Deus, uma vida espiritual, você tem mais força, né? Isso aqui eu recomendava buscar uma vida espiritual para tudo, né? Mas para quem tem uma vida de oração, uma vida espiritual, você tem mais força para fazer esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque você tem uma força que vem de Deus para conseguir superar o sono, para conseguir fazer esse tipo de sacrifício, porque você tem uma força espiritual a mais. E eu vou entrar no segundo ponto agora, que é o ponto de monitoramento de sentimento. Ainda não me apresentei, prazer, meu nome é Rodolfo Concurdi. Te peço que você se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, esse vídeo está te ajuda, deixa o like, compartilha com quem você achar que este vídeo vai ajudar. Comenta, deixa um comentário, fala: Rodolfo, eu tenho dificuldade nisso, o que você me recomenda? Escreve, deixa os comentários que eu respondo os comentários. E se aparecer o botão de hypar o vídeo, hype esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então é isso que eu te peço, que se inscreva no canal para estar ajudando o canal a crescer, tá trazendo mais conteúdo e desenvolvimento pessoal com tudo que eu aprendi no mosteiro.
deixa o like, comenta que eu respondo e hype esse vídeo se possível. Fez isso? Conto com vocês e agora só vai continuar os fortes. Segundo ponto, monitoramento de sentimento. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo terça-feira. Depois da janta, eu vou planejar o que eu vou fazer amanhã na quarta. Então, eu pego 15 minutos depois da janta e planejo o que eu vou fazer no dia seguinte. Quando eu planejo o que eu vou fazer no dia seguinte, se me dá, no caso, para você, se te dá um sentimento de preguiça, de morosidade, quando você pensa em fazer uma atividade, você pensa, vou fazer determinada atividade, que hora que eu vou fazer? Quando você pensa em fazer determinada atividade, se te dá um sentimento de preguiça, de morosidade, você tem que trazer essa atividade lá para o começo, para o início do dia, tá? Por quê? Porque se você deixar essa atividade que te dá sentimento, só de você pensar nessa atividade, te dá sentimento de preguiça, de morosidade, se você deixar essa atividade para o final, se vai chegar no final do dia, você vai ter gastado, já vai estar com menos energia, já vai estar mais cansado, aí vai te dar uma preguiça, você vai inventar outra coisa para fazer e não vai fazer o que tem que ser feito. Então, quando você vai planejar as atividades do dia e você pensa em determinada atividade, te dá um sentimento de preguiça, de morosidade, ou a atividade vai te tomar mais energia, você tem que trazer ela para o início do dia, quando você está mais disposto, tem mais energia para executar essa atividade mais difícil, que te daria mais, que é mais difícil para você, porque senão se você deixar a atividade que te toma mais energia, ou te dá um pouco de preguiça só de pensar nela, você deixar para o final do dia, você vai enrolar, vai te dar preguiça, vai inventar alguma coisa para fazer, vai arrumar desculpa para não fazer aquilo que tem que ser feito. Então você traz a atividade para o início do dia, atividades mais difíceis de se fazer para o início do dia, tanto quanto possível. Terceiro ponto, decisão. Na vida, a gente tem que tomar, muitas vezes, certas decisões. Então, por exemplo, eu vou ter que fazer hora extra, vou precisar entregar um relatório, e eu vou ter que passar a madrugada, trabalhando. Ou você estuda de manhã, você trabalha de manhã, de tarde, faz faculdade de noite e no dia seguinte tem prova. Então veja bem, você trabalha de manhã e de tarde, de noite vai para a faculdade e você sente que você precisa estudar para a prova, para ir bem na prova, porque você precisa se preparar melhor ou seja, você precisa tirar uma nota boa na prova porque você vai impactar o seu futuro. Você precisa entregar o relatório porque o seu trabalho depende, o cliente, o seu trabalho, o seu salário, o seu futuro depende do trabalho. Então o que você tem que fazer? Tomar a decisão de fazer aquilo que tem que ser feito. Ou seja, você fala, putz, vou ter que passar a madrugada fazendo isso aqui, estudando para a prova. Preciso entregar o relatório, porque senão eu preciso entregar o relatório. Aí que você para, levanta, pensa, tem que fazer isso aqui. Eu não posso não fazer. O meu futuro depende disso aqui. Então você pega, vai no banheiro, faz necessidades fisiológicas, lava o rosto, pega uma caneca de café. Eu gosto de café forte, tomo nesse café, mais extra forte, mas cada um toma o café que quiser, mas ou seja, se não quiser tomar café também não toma, mas assim, eu recomendo para quem gosta, para quem é aderente ao café, tomar café. Então, vai no banheiro, faz necessidades fisiológicas, lava o rosto, pega uma caneca de café, de preferência forte, se você quiser, umas 5 bolachas, uns 5 biscoitinhos salgados, um meio copo de água, ingere, respira fundo e fala, agora eu vou sentar isso aqui e vou fazer o que tem que ser feito, vou cumprir a missão, vou fazer o que tem que ser feito até o final. E só levanta se te der uma necessidade de fazer o número 1, 2 muito forte, aí você vai.
ou e precisar, e se já faz, se está lá 4 horas sentado, trabalhando, precisa tomar mais um café. Mas faça o que tem que ser feito. Se prepara, respira fundo, se prepara, vai no banheiro, lava o rosto, toma um café, bebe água, bolacha, senta e faça o que tem que ser feito. Cumpra a missão. Estuda para ir bem na prova, termina o relatório, faça o que tem que ser feito, mas missão dada e missão cumprida. Termina de fazer o que você tem que fazer. Faça o que tem que ser feito. E é isso. Então, os três pontos para vencer a procrastinação como monge no mosteiro de forma definitiva. Estrutura, monitoramento de sentimento, monitoramento de sentimento e decisão, que é o último ponto, decisão. Quando necessário, faça o que se sacrifica na medida do possível, mas faça o que tem que ser feito. Cumpra a missão e faça o que tem que ser feito. É isso, obrigado por tudo mais uma vez. Obrigado por você que permaneceu até aqui assistindo esse vídeo. É nóis, tamo junto e vamos pra cima.